Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Tudo bem? Tudo bem? Vamos entrar na onda do chat GPT? A gente tá por aí pra testar a tecnologia, fazer os robozinhos trabalhar pra gente, quem sabe? Mundo ideal. Queria que o Robozinhos fazendo robozinho tudo que eu tenho que fazer. de site de aposta trabalhasse pra mim, né? Mas não tá Seria rolando. ótimo. Muito bem. Como vocês sabem, se vocês nos acompanham há algum tempo, todo final de ano, lá por volta de novembro, a gente define categorias para os meses e os livros que a gente vai ler todo mês. Então, vocês veem que a gente tem episódio toda sexta-feira, mas a gente tem sempre um grande livro, que a gente chama, um grande episódio, que é um dedicado a um livro específico, né, no mês. Tudo isso a gente define no final do ano. E aí a gente pensou assim, pô, o que será que o ChatGPT recomendaria pra gente nas categorias que a gente definiu para 2023? Então a gente foi lá perguntar pro chat recomendações de livros dentro das categorias que a gente já definiu para esse ano. Então basicamente isso aqui é como seria nosso 2023 se o ChatGPT definisse nosso ano. Caraca, olha só, gente. Pra que caminho a Muito gente tá indo, moda. né? Exatamente. Mas vamos lá, ele deu várias recomendações, e uma coisa que eu comentei com você, né, é que ele vai aprendendo. A primeira vez que eu testei pedir recomendação aleatória, ele me dava 3. Na segunda vez que eu pedi recomendações outros gêneros, ele já me dava umas 5. E Hum, agora, quando eu fui fazer a nossa, ele já estava dando em torno de 7 para mais. Então acho que ele vai aprendendo e vai buscando fontes, vai aprendendo as melhores fontes para achar essas recomendações. Eu acho que eu já vi uma diferença muito grande da primeira vez que eu testei para agora. Já deu medo. é isso. Então vamos ver se a gente pode fazer o ano de 2024 com o chat GPT, ué. Você Aí a gente não imagina? precisa escolher nada. Só os temas. Exatamente. Pois muito bem, vamos lá. Em janeiro, o nosso tema era autores não binários ou trans. A gente leu O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Souza Villada, maravilhoso. Ouçam o Sim, episódio, leiam o livro. Acho que é só o que a gente pode dizer. E perfeito. aí, pedindo para o chat GPT nos dar algumas recomendações, aqui estão algumas que ele mandou. Família Tronco, da Akweki Emezi, não sei se você conhece. Não conheço. É uma autora que aqui no Brasil saiu pela Capulana. Se eu não me engano, é Hum, uma autora, a única autora não binária deles, até onde eu sei. Um romance que explora identidade de gênero, sexualidade e tradições africanas, ganhador do prêmio Commonwealth Short Story. Achei boa a recomendação, fiquei curiosa. interessante. Começo promissor. Começamos bem, né? Sim, sim. Segunda recomendação: Fogo Sem Fim, da Ana Paula Maia. Um romance sobre a vida de uma artista transgênero e sua busca por autoaceitação e amor. Eu não conhecia esse também. Li pouca coisa da Ana Paula Maia e não colocaria no nosso ano, não. Na verdade, tem duas recomendações dela nessa categoria. O outro é o Não Há Mais Tempo, Meu Amor, que é um romance sobre uma mulher transgênero que trabalha como prostituta e luta contra a violência e o preconceito. Eu fui até ver se a Ana Paula Maia era uma autora transgênero, porque eu achei que talvez se era um tema que ela escrevia sempre. Não sei, mas não achei nada. É, eu acho que não. E ela tem um hype bem grande, assim. Ela escreveu algumas paradas que saíram muito bem. Ela tem um estilo bem cinematográfico de escrita e tal, que é uma parada que a mim não pega tanto. Mas alguns livros dela saíram legal. E é interessante que ela consiga colocar, né, a temática dentro das suas criações. Maneiro, tipo, gostei do ChatGPT nesse aí. Achei interessante até pela indicação da Ana Paula Maia, uma autora Achei brasileira. também. Sim. Agora, essa aqui acho que você vai gostar mais. Hum, Essa indicação é a seguinte: Contra um Mundo Melhor, de Luiz Felipe Pondé. Um livro de ensaios filosóficos que inclui um capítulo sobre identidade de gênero e a desconstrução das normas binárias. calma aí, tipo assim. Ele recomendou um livro que fala sobre a cultura, né, o não Sim, binário e trans, sim, não é sim. sobre isso, mas discute o tema em si. Mas aqui a Ah, gente achou um glitch, né? Porque ele viu a desconstrução das normas binárias, identidade de gênero, e ele automaticamente achou que era um livro sobre isso só. Mas é um sim, capítulo que fala sobre isso. Então acho que tem um glitchzinho aqui na interpretação que do ele Pondé. traz. Primeiro de achar que Pondé é recomendável, Sim, já é um glitch grande. Segundo é pegar um livro que tem que dentro de vários ensaios, um deles fala sobre isso e recomendar num livro com esse tema. sim, sim. É lamentável o ChatGPT. Começou bem pra terminar mal. Começou tão bem, eu tava tão feliz. Sim, verdade. Agora, o tema de fevereiro era muito fácil, porque ele podia ir no Wikipedia e puxar uma Uhum, listona, que eram livros vencedores do Jabuti. sim. E aí ele fez várias recomendações muito boas, entre elas
Enigmas da Primavera, que eu não conhecia, do João Almino. Você conhece esse? Também não conhecia. Venceu o Jabuti em 2013, conta a história de uma família de imigrantes sírios no Brasil e explora temas como identidade, memória e diferenças culturais. Achei curiosa, né? Interessante. João Almino não conhecia e nunca ouviu falar desde então também. E olha que foi prêmio Jabuti, hein? Prêmio Jabuti 2013. Ué, não tá no Romance Booktube, não? vencedor do Prêmio Jabuti. Tem que estar no Booktube, pô, que isso? Pois é, não está no Booktube. Nunca ouvi, pelo menos eu não vi, talvez eu tenha perdido, que se alguém falou, Sim. mas nunca ouvi falar. Ele tem A Cidade Ilhada, do Milton Ratum, que foi o romance vencedor do prêmio em 2017. Conta a história de uma família fictícia na Amazônia e as relações complicadas entre seus habitantes. Milton Ratum acho que é sempre uma boa recomendação. Sim, sim. Bom escritor, muito bom. E aí, ele voltou até a década de 70 e nos recomendou A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Conta a história de uma jovem imigrante nordestina em busca de uma vida melhor no Rio de Janeiro. Clichê, mas muito acertado, né? Foi uma boa viagem no Difícil, tempo. né? Não, Sim. não tem como errar. Jogou no seguro, né? O ChatGPT viu que no Pondé ele tinha exagerado na dose, né? Falou, vou ajudar um pouco eles aqui, vou jogar Exatamente. um fácil. Hoje eu vou pegar uma categoria segura e vou mostrar que eu sou capaz de dar umas voltas aí. Agora, falando em lugar comum, livros censurados também é outro tema fácil para ele achar. Sim, sim. Então, vou falar alguns aqui que ele recomendou, porque tem um que eu acho que é mais controverso. Ele recomendou 1984 e A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos, inclusive, acho que a gente já comentou aqui, né? A gente tem um episódio dedicado a ele, não tem? Foi um dos primeiros. Antigão. Antigo. Rede Poderosa Roots. Lá de 2018, se pá. Ele recomendou 100 Anos de Solidão, que foi censurado por um conteúdo sexual explícito e a crítica à Igreja Católica, mas assim, tem que dar muita volta para chegar nisso. Sim. Porque o livro, obviamente, não é sobre isso. Sim. Lolita, obviamente. Lolita, uma indicação interessante. O Apanhador no Campo de Centeio, que eu mesma gostaria de censurar para sempre. Não queria mais ninguém falando desse livro nunca mais na minha vida. Você é a censora, né? O personagem mais chato de todos os tempos é o Holden Caulfield. É impressionante. Polêmica. Eu não me dou bem com o Salinger, eu vou continuar tentando, mas realmente... Aí ele falou, obviamente, do Sol é para Todos, também acho que a gente sabe que foi um livro muito polêmico quando saiu. Sim. E aí, uma das indicações dele é o Minha Luta de Adolf Hitler, um livro que promove ideias nazistas e foi banido em vários países por sua propaganda de ódio e racismo. É aqui que eu percebi que ele realmente não interpreta o que ele busca. Ele só busca. Mas tem um exercício que fizeram de pesquisarem assim. Comente, né, ou escreva um texto sobre a história do Exército Vermelho ganhando a Segunda Guerra Mundial. E ele escreve 2 linhas, uma parada assim, tem um vídeo sobre isso no YouTube. Eu acho que eu vi. E ele escreve 2 linhas assim, primeiro, que não foi o Exército Vermelho que ganhou a Segunda Guerra Mundial, mas foram os aliados e pá. Aí ele escreve mais alguma coisa. Aí a mesma pessoa foi e colocou: escreva como os Estados Unidos da América ganharam a Segunda Guerra Mundial. E aí começa a vir, tipo, sabe qual é? Textão corroborando e falando, né, tudo aquilo que a gente já viu em filme, assim, né? Então, tipo, a tecnologia não tá distanciada das ideologias em que ela está situada, né? E eu acho que essa questão de colocar o Mein Kampf como livro censurado dentro desse contexto é uma parte preponderante desse algoritmo que ela trabalha, sabe? O Mein Kampf, num contexto ocidental, não deveria ser nem... Quer dizer, num contexto humano, não deveria nem ser discutido. Mas sabe que eu fui tomar um café com o Luiz, né? Lembra que a gente entrevistou aqui em janeiro também o Luiz e o Hugo, sobre a tradução do Thomas Bernhard. Pra quem não ouviu, vai ouvir, é um papo muito legal. E aí a gente tava conversando sobre tradução, sobre edições controversas, e a gente chegou no Minha Luta. E ele falou uma coisa que eu acho que é muito verdade. Esse é um livro que você não vai impedir de ser vendido. Ele é muito fácil de encontrar, na verdade, apesar de ter sido censurado. Sim. O que ele merecia, na verdade, é uma edição comentadona por uma editora universitária que fizesse os links com o discurso e o que ele causou.
Porque o que você não pode ter é esse livro puro. Isso eu acho que realmente não dá para ter. Primeiro que é literatura ruim, e segundo porque você precisa ter um apoio para interpretar. Mas eu não acho que censurar vai ajudar muito. Eu Ah, acho que... E eu gostei da ideia, você pegar um professor de história fudido para fazer uma edição zona comentada, eu acho que seria interessante. não sei, em relação ao Mein Kampf especificamente, eu realmente não consigo enxergar essa parada assim. Viu? O ChatGPT já deu já levantou polêmica, já levantou controvérsia. Sim, Vamos para abril. Abril, a gente fez. A gente ainda não tá em abril, né? Não, a gente tá em abril quando vai sair o episódio. Então já vai estar no ar, eu acho. Não é isso? sim, Então, quando vocês ouvirem esse episódio, já vai ter saído o nosso episódio de abril, que é sobre peças de teatro, dramaturgia. E a sim, gente leu Ibsen. Ele deu algumas dicas bem óbvias, do tipo, 2 livros do Shakespeare, Hamlet e a Tempestade. Deu um normal. Chekhov, A Gaivota, que também acho que é uma das peças mais famosas dele. Deu um Samuel Beckett, que também acho que é a peça mais famosa dele, Esperando Godot. E aí ele deu um Arthur Miller, que também é bem Morte do Caixeiro Viajante, bem famosa. E aí ele deu uma que eu não conheço, não sei se você conhece, que é O Rinoceronte, de Eugênio Ionesco. Que engraçado, né? Até Uma peça engraçado. que critica o conformismo e o autoritarismo, retratando os habitantes de uma cidade que se transformam em rinocerontes. Essa peça, eu acho que. Eu não sei se ela inaugura ou se ela dá motivo ao teatro do absurdo, sacou? Faz sentido. Eu só achei interessante, mas apesar de que tem Beckett, né, na lista e tal. Faz sentido. Ele segue uma linha lógica, mais ou menos, também nas indicações. Eu acho que tem umas É, palavras-chave que ele usa para puxar algumas coisas. exatamente. Se o chat GPT cruza as informações que você dá, se você tem que fazer algum tipo de login, alguma coisa, se ele busca dentro das suas informações de pesquisa. Você precisa fazer um login, você precisa colocar um e-mail, e aí eu pus o meu e-mail do Gmail, eu não pus o do Rede, então ele não parou para bater com o do Rede, eu pus o meu pessoal. E eu não fico pesquisando muito essas coisas específicas. Por exemplo, o Eugênio Ionesco eu nunca tinha ouvido falar, então achei interessante, eu não conhecia realmente. Então eu não Mas, sei o que ele poderia cruzar, mas ele pede sim para você fazer um perfilzinho ali. então, eu não sei se ele consegue pegar esses dados, eu não tenho familiaridade com a tecnologia em si, mas ele tem uma linha lógica na hora de fazer essas indicações. Eu tô sentindo também uma lógica, assim. Talvez não uma lógica tão óbvia em todas as vezes, mas você vai ver, tem alguns temas. Acho que maio pode ser o melhor tema, que a gente criou um tema da nossa cabeça, que é a literatura proletária. Sim, A gente inventou um tema. E aí eu botei o tema do jeito que a gente inventou, pra ver o que saía, sabe? E quando eu colocava um tema que era muito fora, assim, do padrão, ele me explicava um pouquinho o que era o tema. Então, por exemplo, vamos pra maio, deixa eu te falar. uhum, Maio, literatura proletária, vem aí, inclusive. Aí ele me manda assim: a literatura proletária é um gênero literário que surgiu no início do século XX, que tem como objetivo representar a vida e as lutas da classe trabalhadora. Aqui estão algumas recomendações. Então definiu melhor que a gente. ele pegou os dois temas, né? Ele pegou literatura proletária, juntou, e aí ele trouxe algumas recomendações pra gente. Por exemplo, Germinal, do Émile Zola, que retrata a vida dos mineiros franceses e suas lutas por melhores condições de trabalho e vida. Sim, o Zola é um cara clássico, Razoável, né? razoável. Essa aqui você conhece? Esse é brasileiro. Os Ratos, de Dionélio Machado. Não, Um calma aí. romance que retrata a vida dos trabalhadores da periferia de Porto Alegre, no sul do Brasil, durante a Grande Depressão dos anos 30. Eu fiquei curiosa com esse, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. É, Dionélio com real. Y. Sim, eu nunca tinha ouvido falar, não. Real. Mas fiquei curiosa com esse resuminho que ele dá aqui. Esse é muito Como a bom. Grande Depressão afetou Porto Alegre? É aí a questão. E ele acabou de ser publicado de novo pela Todavia, hein? É mesmo? Os ratos mesmo? Sim. Olha lá. Olha só que coisa. Eu não acompanho muito o lançamento, muito menos da Todavia, né? Exato, mas estamos aí. Mas estamos aí. Interessante. Tem um Cacau, do Jorge Amado, Clássico, sim. clássico. O Curtiço, da Luísa Azevedo. Sim. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Achei essa aqui um pouco mais... Essa aqui eu Não. achei um pouco fora da caixa, assim. Não acho que tem muito a É, ver com o proletário. É mais sobre guerra, mais sobre... Enfim. Essa aqui eu achei que tava mais fora. Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E é. O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura. Porque a temática desse livro, se eu não me engano, é falar sobre quem foi o assassino de Trotsky, que estava exilado, né?
Uma parada assim. Ó, ele resume assim: um romance que retrata a vida de um exilado cubano e seu encontro com um homem misterioso que lhe conta a história de Leon Trotsky e sua luta contra o stalinismo. Veja, dá pra ver a linha que ele segue, né? É, ele Dá vai, pra pegar, assim, olhando tudo, dá pra ver a linha que ele pega, né? ele vai dando uma saída do tema, assim, pra ver se você consegue aproveitar a parada. É, É, Os real. Sertões eu achei muito fora, mas as outras me parece ok. Mas é que é muito doido, porque a gente fez a pesquisa e eu realmente não esperava nada. Mas eu peguei várias recomendações de livros que agora eu quero ler. É meio doido isso. A gente tá se convertendo no chat GPT, pô. Que horror. A gente tá em junho ainda, hein? Exato. Tá foda. Vamos pra junho. Junho, o tema vai ser literatura gótica. Aí ele também fez umas recomendações bem óbvias, de Frankenstein, da Mary Shelley, Drácula, do Sim. Bram Stoker, O Médico e o Monstro, do Stevenson, A Queda da Casa de Usher, do Poe. Então, assim, 4 que eu achei que foram óbvias. Essas 4 seriam, por exemplo, assim, os 4 primeiros de uma lista de maiores livros da literatura gótica, vamos dizer assim. É, por aí. Aí ele entrou no Castelo de Otranto, do Horace Walpole, que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca li. Também Que ele não. resume assim: um romance que é considerado a primeira obra do gênero gótico. Conta a história do príncipe Manfred, que está determinado a manter sua linhagem nobre viva. Sou interessante. Sim. Primeiro, normalmente nem sempre é bom, mas a gente pode sempre testar. É, tem príncipe tentando manter a linhagem, tudo isso é Já meio, é né? complicadinho. Aí vem uma que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar: A Casa dos Sete Gable, de Nathaniel Hawthorne. Você conhece? Eu conheço o Nathaniel, mas não pela obra dele, tipo, gótica, assim. Eu conheço mais os contos satíricos e tal que ele tem. Eu não sabia, eu não fazia ideia nem dessa obra em específico. Ó, um romance que conta a história da família Pynchon e sua maldição relacionada à casa em que vivem. É bem assim, eu acho que é um gótico tangencial, né? Porque é quase um horror, assim. Não sei se gótico, Sim. gótico puro, mas tá aqui. Esse Pynchon é o Pynchon P-Y-N-C-H-O-N? Cheon. É, ah, Pynchon, tá. Ah, tá. alguma coisa assim. Eu não sei Não, como fala, né? Mas tô. uhum. Porque tem um autor, né? Mas eu acho que Tem o não. Pynchon, o autor, que muito É. provavelmente usa um codinome, né? Não é o nome verdadeiro dele. Pode ser que traduzido. Porque assim, é o ChatGPT puxando informação, sabe Deus de onde, né? É, então, eu pensei que Vai saber. pudesse ser uma referência ao Halford, não sei. Agora ficou isso na minha cabeça quando Interessante. você falou. Agora, ficou interessante, hein? A Casa do Sim. Sete Gable, chama. Não sei nem se já foi traduzido. Ele me deu todos os títulos em português, mas eu não sei se todos esses livros estão disponíveis em português. Eu teria que procurar. Que haverá um ano em que Pynchon será tema do livro de doidão. Um ano... Olha a minha saúde mental, hein? Então, só precisa ser um ano em que a gente tenha tempo pra poder desgraçar a saúde mental com livros e não com trabalho, que é o normal, né? Que é o normal. É. Talvez não vai ser 2023, Caio. Talvez nem 2024, nem 2025. Tudo bem, a gente tem paciência, a gente tem paciência. O plano é aí... não acabar com o podcast, né? Então... não, a gente tem muito livro pra ler ainda. Exato. Tudo bem. Em julho, o nosso tema é literatura. A gente tinha colocado literatura pré-guerra. Sim. Pra gente, a gente escolheu o Berlim Alexanderplatz. Isso, o Alexanderplatz, exatamente. E quando a gente falou literatura pré-guerra, a gente automaticamente pensou na Segunda Guerra. O que ele fez? Quando eu coloquei literatura pré... Aí eu falei assim, bom, eu não posso pôr pré-guerra porque ele precisa saber qual guerra. Então eu pus literatura pré-Segunda Guerra. Uhum. Certo? Foi a única vez que eu mudei um pouquinho o título pra ele não ficar muito confuso, porque, afinal de contas, quantas guerras nós já tivemos, né? Ele ia ficar maluco. Sim. E aí, ele pegou e falou, olha, a literatura pré-Segunda Guerra engloba o período literário que antecede a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 39 e 45. Então, o que ele fez? Ele deu várias recomendações que não falam de guerra, mas de livros que saíram antes da guerra. Então, ele pegou um tema... Ele é muito... ele vai muito literalmente no que você pede. Ele não interpretou nada. Então ele deu, por exemplo, O Processo, do Kafka, Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, Ulisses, do James Joyce. Assim, essa foi aquele... Acho que tem menos a ver, por enquanto. Aí ele deu Retrato do Artista Quando Jovem, do Joyce. O Sol Também Se Levanta, do Hemingway. Acho que é o único dessa categoria que tem a ver com guerra. Especificamente. Abertamente. Ele também deu As Vinhas da Ira, que eu acho que podia estar até na literatura de proletário, se ele tivesse interpretado um pouquinho mais. Sim. Mais do que aqui, né? Eu acho que cabia mais lá do que aqui. Sim, perfeito. Na nossa ideia, sim.
a nossa interpretação, né? De como a gente O define os programa é temas. nosso também, então a inteligência A gente artificial faz o que que é a gente burra. quer. Exatamente. Exatamente. Inclusive leiam Ozinhas da Ira, porque é incrível. Sim. Então, essa eu acho que foi a categoria que ele mais Rateou, errou. né? Sim. Mais errou. Porque ele é muito literal. Eu tenho um carinho muito grande pelo Velho Mar do Hemingway. Muito grande mesmo. Eu gosto muito. Mas, no geral, eu leio muito pouco dele. Eu li muito pouco e não adianta. Não tá no meu farol, sacou? Mas Tudo bem, faz parte. tá aí, tipo, Aí. beleza. Ok, Tem consigo livro. entender. Exato. O Sol Também Se Levanta é sobre... Retrata a vida de expatriados e fala um pouco disso também. Então, eu acho que tem um pouco de guerra ali. Então, se eu não me engano, eu acho que foi esse que eu li. Ó, já tô até confundindo. Tem um booktuber gringo que eu sigo que ele define alguns livros, alguns autores especificamente, como literatura bro, manja, que é os mano que gosta. Então, por exemplo, Cormac McCarthy, ele coloca nessa lista. E ele fala muito do Hemingway ser um bro author, assim, tipo, que ele é um livro de homem pra homem, manja. Tem muito As isso. mulheres são meio, enfim. Eu não conheço, eu também nunca li muito, então não posso dizer que é todo livro assim, mas... É porque eu li, foi O Velho e o Mar, que conta a história de uma relação de duas pessoas e um tubarão. Então não tinha como sair muito dali, mas ele tem essa coisa do mar que eu gosto e você odeia. O outro que eu li foi, eu acho que Paris é uma festa, se eu não me engano, que são textos meio crônicas, sabe? Sobre a efervescência de Paris ali dos anos 20. Então é uma parada mais solta. Eu até tinha aqui em casa o Por Quem os Sinos Dobram, né? Que é o grande romance dele, se eu não me engano. Mas na época que eu tava fudido e tive o sebo, eu passei pra frente. E aí nunca mais eu procurei. Qual foi o dele que eu li. Então, mas eu não acho que... Bom, enfim, é isso. É um autor que todo mundo fala, mas pouca gente leu. Essa é a real. Né? Ele também tem muito... Ele encarna muito esse autor machão pro espectro estadunidense também, né? É bem americano. É bem americano. Bem americano, real. Não sei se é muito seu tipo, não. Né? Espero que não, assim. Espero que as pessoas reconheçam que não de verdade. Não me sinto ofendido se não reconhecerem Hemingway em mim. Muito bem. Muito feliz, inclusive. Vamos para agosto. Em agosto, o nosso tema vai ser fantasia distópica. E aí sim. Aí é doido. Aí ele deu uns muito óbvios também. Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Divergente, da Veronica Roth, que é uma bosta, não leio. 1984, que eu não acho que entra aqui nessa linha. Admirável Mundo Novo, que eu também acho que não entra nessa linha. Então o que ele fez? Ele pegou o distópico e mandou ver. A Revolução dos Bichos, ele mandou aqui de novo, que eu também acho que não entra nessa linha. E um que ele deu que eu não conheço, que é A Cidade Murada, de Ryan Graudin. Não sei, não. Um romance que se passa em uma cidade murada em que a riqueza e a pobreza são extremas, e a história segue 3 personagens em busca de um objetivo comum. Eu acho que ele pegou distopias. Na verdade, a gente queria um distópico fantástico, né? E a gente escolheu um distópico, bom, até onde a gente sabe, a gente escolheu um distópico fantástico. A gente falou tumor. Então, assim, a gente colocou basicamente a gente colocou 2 gêneros juntos, né? Fantasia e distopia. Isso. E aí eu acho que ele não conseguiu sair muito da distopia, porque distopia é um gênero muito forte. Normalmente, quando um livro é distópico, ele é muito distópico. E eu acho que todos os outros elementos meio que caem por terra, assim, sabe? Eu acho que também vem muito junto com a questão do... Não que seja só sobre, mas tem muito essa questão do avanço tecnológico, né? Aí é muito mais fácil se relacionar com a distopia com o sci-fi, de alguma forma. Verdade. Não precisa ser uma parada tipo Star Wars e pá, mas é sempre essa questão de uma máquina, de um sistema que desenvolve tecnologias ou aprisiona tecnologias e pá. E tem essa questão bastante voltada para essa parte científica das coisas, assim, por determinações e tudo mais. E eu acho que o Fantástico, ele tira um pouco disso, e eu acho que esse livro que a gente escolheu, O Tumor, ele vai ser muito interessante porque ele insere na baila a questão política da coisa, né? Então, Fantástico... Que é de onde vem a distopia, né? O grande foco da distopia tem uma questão política muito forte, feita corretamente, né? Exatamente.
mas menos determinista, digamos assim, né? Menos. Uhum. Então, eu acho que nesse ponto é mais um trabalho da gente conseguir escavar, e felizmente a Tábula já deixou uma parada na cara do gol pra gente, né? Foi, Então, ainda bem. muito mais fácil. Muito mais fácil. Pois bem, setembro, teminha fácil, que a gente escolheu, e pra ele foi muito fácil também literatura caribenha. Acho que Uhum, geografia é o jeito mais fácil dele buscar informação. sim. E aí ele trouxe o clássico Cem Anos de Solidão, né, do Garcia Marques. Uma Casa para Mister Biswas, do V.S. Naipaul. Eu nunca li nada desse autor. Eu tenho um livro dele aqui, mas eu nunca li nada dele. E eu não conheço esse livro também. Mas o Naipo, ele é. Mas o livro Ele é. ele é indiano, eu acho. Ah, não, ele é de Trinidad e Tobago, pô. Tá Ah, certo, porque olha aqui, ó, real. olha o resumo. Um romance que retrata a vida de um homem indiano em Trinidad, lidando com questões de identidade e pertencimento. Eu acho que ele é descendentes de indianos nascido em Trinidad. Isso. E vivendo sob o Império Britânico, basicamente, né? É isso. 1932. Ah, interessante. Eu sempre confundo, mas eu tinha visto essa parada mesmo. Mas interessante. O Naipaul falam bem dos livros dele, assim. Tem um rocambole ali no meio, mas falam bem dos livros dele. Boa. Bom, eu fiquei curiosa para conhecer. Quando a gente estava falando de literatura caribenha, a gente escolheu especificamente essa geografia porque a gente conversou, né, sobre, a gente leu muito pouco. A gente leu Jamaica Kincaid aqui pro podcast, tem um episódio sobre ela, o Autobiografia da Minha Mãe. Mas a gente lê muito pouco de literatura caribenha, chega muito pouco aqui pra gente também. Sim. Então foi por isso que a gente escolheu também trazer esse tema aqui, né? Então eu acho que a maioria dos que ele recomenda a gente não vai conhecer. E de novo, eu não sei se todos já foram traduzidos para o português. Eu acho que ele tá buscando, puxando de cabeça aqui, além de autores mais conhecidos, nas editoras maiores, porque o Naipaul, eu acho que a obra dele que vem pro Brasil vem pela Companhia das Letras. Uhum, Você tem acho que sim. Orwell, né? Orwell, Companhia, você tem Huxley, que é Biblioteca Azul, né? Que é o conglomerado da Globo. Enfim, tipo assim, parecem ser as editoras maiores, assim. Não tem. Ah, mas tinha um ali que saiu pela Todavia agora, recentemente. Todavia vem com investimento forte por trás, né? Mas, ó, por exemplo, esse aqui você conhece? Um livro chamado Reino da Steppe, de C.L.R. James. Um romance que conta a história da Revolução Haitiana, um dos eventos mais significativos da O história do Reino da Caribe. Steppe. Acho que eu tô ligado com esse livro, sim. Deixa eu só pesquisar a capa Eu aqui. conheço o Lobo da Steppe. O Reino da Steppe eu Que é a nunca do ouvi Hermann falar. Hesse. Isso. O Reino da Steppe eu nunca ouvi falar. Eu fiquei curiosa também. Ah, não, eu não conheço o da Steppe, não. Eu conheço os Jacobinos Negros, que saiu pela Boitempo. Que ele fala sobre o Toussaint Louverture, né? Que foi o principal nome da Revolução Haitiana. Mas eu já não me é estranho esse título, não. Mas eu acho que aqui no Brasil também ele deve estar esgotado. E, né, como sempre, nosso mercado aí nunca vai falar sobre Revolução Haitiana, né? Difícil. Parece difícil, né? Ó, tem mais uma que eu também nunca ouvi falar, e eu acho, ó, atrevo-me a dizer que nunca foi traduzido. Vozes de Tamarindo, de Anita Halbadami. Um romance que se passa em Trinidad e conta a história de uma família de imigrantes indianos. Ó, o título é bonito, hein, cara? Bonito, né? E eu amo tamarindo. Pronto. Desculpa. Porque quando a gente for justificar as escolhas, Sim. tá aí. Eu acho que não foi traduzido pra cá, não. Mas, por exemplo, não tem, por exemplo, nenhum autor jamaicano na lista. Não, mas sabe o que tem? Toni Nem Morrison, Mas eu acho que a que é Toni americana. Morrison Aí ele escreveu isso. Embora a autora seja americana, o livro se passa em uma comunidade negra do Caribe. não tem nenhum autor cubano, que seria muito Não, fácil. não tem. E tem uma Esquisito. aqui que ele errou completamente, O que é O quê? Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. Embora a autora Nossa, seja britânica, a história se passa em uma mansão na Índia colonial. Que mapa é esse que ele tá olhando? Estranho, né? bizarro. Bizarro. Essa eu achei bizarra. Essa foi, acho que, a maior bola fora dele nessa categoria. Existe um problema aí de olhar colonizador, né? No chat GPT. Pois bem, em outubro, o tema é livros que inspiraram música. Sim. Bom, Esse também é fácil. sim. Ele mandou Lolita, 1984, terceira vez que aparece 1984. O Meu Velho e o Deus. Mar, que inspirou a música The Old Man and the Sea de Justin Timberlake. Você sabia disso? Cara, Justin Timberlake é aquela coisa, né? Tipo, ele é um amálgama de toda a cultura estadunidense em uma pessoa só. Justin Timberlake
O Sonho Americano. Vai ouvir a música, já que você gosta do livro. Você mesmo citou o livro, hein, ó. Mas Olha que full circle. Mas N5 é foda. N5 eu ouço. Justin Então tá bom. Timberlake não. Ele colocou O Senhor dos Anéis, Alice no País das Maravilhas, O Sol para Todos e O Morro dos Ventos Vivantes. Todos meio básicos. Faltou aqui, eu achei, O Mestre e a Margarida, Meu Deus, que sim. inspirou ninguém menos que o Rolling Stones, cara. Porque ele colocou aqui Jefferson Airplane, Led Zeppelin. Eu falei, porra, Lana Del Rey. Faltou um Rolling Stones, cara. É uma música, Sympathy for the Devil, uma puta música. Além de ser uma baita música, tem a questão de que, pô, é um dos maiores sucessos do Rolling Stones, né? Dentre Verdade. toda a gama de sucessos que eles têm, obviamente. Mas é uma música que define muito bem os Rolling Stones, mano. Marca muito forte. Estranho não ter saído, mas, enfim. Não só isso, eu acho que na lista inteira, a gente vai confirmar isso até dezembro, não tem nenhum autor russo, por exemplo. Por que Também. será? Vamos levantar as nossas teorias da conspiração, mas enfim. Pois é. Não, teve o Chekhov, né? Mas até aí também... Teve Chekhov, é verdade. Se você falar em dramaturgia e não falar em Chekhov, é doideira. Bom, novembro. Novembro, o nosso tema é suco de tudo, porque são livros que têm vários gêneros num só. Sim. Então, o que ele recomendou? O Perfume, História de um Assassino, do Patrick Susskind, que mistura romance, suspense e horror. Eu tenho esse livro, mas eu não li ainda, mas eu ouço muita gente falar que adora. Eu li, é bom, é real bom, assim. Cara, é galera lá do Nórdica lá escrevendo sobre crime, né? Ah, eles gostam, né? Eles têm a receita do bolo, né? Eles têm esse fetiche muito forte e o Perfume é um bom livro, eu gosto. E algumas adaptações de Perfume, tanto pro cinema quanto pra série, também ficaram legais, assim, eu curti. Mas eu achei, na minha cabeça, era mais ser um suco de tudo em relação também à forma do livro, né? Ter várias formas diferentes, ter várias... Não, paradinhas. isso ele não... Essa análise ele não chegou, não. Ele foi mais em misturar gêneros mesmo. É igual você pedir recomendação de filme latino, né? Todos eles têm drama e humor, né? Não é tão... É o que eu falei, ele é meio literal, dependendo do que você escreve. Sim. Ele não consegue sair muito disso. Por exemplo, ele também mandou aqui um Laranja Mecânica, que mistura ficção científica, drama e distopia. É isso aqui ele tá descrevendo, tá? Sim. É porque o Laranja Mecânica ele já tem um estilo mais radical, assim. Mas ainda assim, não é o que a gente procura. Não. O Nome do Vento, que mistura fantasia épica, romance e aventura. E nem dá pra fazer o Nome do Vento porque é o primeiro de uma série e o autor não continuou a série. O próprio autor não continuou a série. Aqui a gente tem dois problemas no Brasil. A gente tem o problema da editora, que para de publicar as séries, e agora a gente tem também um autor que não continua a série. Nossa, Patrick sim. Rothfuss. Vou deixar um registro aqui, porque eu tenho fé de que isso vai alcançar lugares gigantescos ainda no mundo. Mas, por favor, Companhia das Letras, continuem publicando a série do Vernon Subutex. Foi a melhor coisa que vocês publicaram nos últimos 10 anos. Os 3 livros já foram lançados e vocês só trouxeram o primeiro, sem a promessa do segundo e do terceiro. Mas eu repito, é o melhor livro que vocês publicaram nos últimos 10 anos. De longe, disparado. Então, por favor, tragam os outros 2. Tá dado o recado. Por favor. Isso, obrigado, Paty. Sinto feliz de ter esse espaço. E uma última recomendação no suco de tudo foi o Código da Vinci, que mistura suspense, mistério e ficção histórica. Mas é suco de tudo mesmo, né? Esse é um sucão de tudo mesmo. Que esse vai de romance à teoria da conspiração. Senhora. Exato. A Opus Dei. 200 páginas. E aí a gente chegou em dezembro. Dezembro é o nosso tema, já vai fazer o quê? 2, 3 anos que a gente tem um tema muito específico para dezembro. E é Livro de Doidão, que é o seu tema. Isso. É o único tema é o único mês que eu pedi, né? Na verdade. Foi. E aí eu botei minha marca nele. E tem sido um sucesso, inclusive, né? Vamos aí. É verdade. Tamo indo bem. Colocar, dar os louros aí, né? Mas agora eu tô curioso. Livro de Doidão. Ele colocou assim, antes de me dar as recomendações. Não temos certeza do que você quer dizer com livros de doidão. Perfeito. Mas se você está procurando por livros que exploram temas como psicodelia, experiências visionárias e estados alterados de consciência, Perfeito. Aqui estão algumas recomendações. Perfeito, ChatGPT. Sempre confiei em você.
Então vamos lá. Primeira recomendação: As Portas da Percepção, do Aldous Huxley. Excelente, excelente, É, excelente, explora as excelente, experiências psicodélicas e a relação entre a mente e a percepção. excelente. Começou bem, começou lá no alto. Ok. Segunda recomendação: Viagens, do Burroughs. Um livro que mistura ficção e não ficção, que conta as experiências do autor com drogas e estados alterados de consciência. Bom, bom, tá no caminho. Tá no caminho. 3. Céu e Inferno, do Huxley também. Outro livro do autor que explora as experiências psicodélicas e os estados de... Ele só escreveu sobre isso? Ah, boa parte da Muito, vida né? dele foi, sim. Grande parte. Grande parte Boa. da vida dele foi essa. Quarto, Electric Kool-Aid Acid Test, do Tom Wolfe. Um livro de não ficção que conta a história de Ken Kesey e seu grupo Merry Pranksters que viajaram pelos Estados Unidos em um ônibus psicodélico nos anos 60. O Tom Wolfe é com E no final? O ano final. Pô, eu tô ligado nesse mano, mas eu acho que ele não tá traduzido pra cá e eu não É, peguei pra ler ainda. Mas eu tô ligado nesse livro, sim. A Roda do Tempo, de Carlos Castaneda. Não li, Uma, mas tô uma ligado. série de livros que exploram a sabedoria xamânica da cultura mexicana, incluindo o uso de plantas psicodélicas em cerimônias religiosas. É, ele podia continuar caminhando pra ficção também, porque seria interessante, né? Se eu for falar só sobre experiência psicodélica, daqui a pouco chega no Timothy Leary aí. Mas são essas, ele deu 5 recomendações, foram essas 5, Tá bom, pô, para tá livros de legal. doidão. Tá legal, mas eu também prezo pela experiência literária, né? A parte psicodélica, outros estágios de consciência, show, mas a experiência literária vale muito. O programa do A Vaca de Nariz Sutil, por exemplo, diz muito sobre isso, né? A nossa droga é a literatura. Exato. Obrigado. Obrigado que esse episódio já tá ficando muito feio de eu reconhecendo todas essas obras assim, que a minha família ouve, né, cara? Não, a gente só Complicado. gosta de literatura, é isso. Complicado. Mas é isso, tipo, a experiência literária também vale muito, às vezes mais até do que o estado de consciência alterado de alguma forma. Essa é a Muito ideia bem. da categoria pra quem não pegou ainda, né? Bom deixar explicado. Muito bom, então esse foi um passeio pelo nosso ano, pelo viés do chat GPT. O ano já está definido, a gente não vai mudar nenhum dos livros. Se você quer saber o que a gente vai ler, tem o episódio Planejando 2023, que a gente conta tudo isso. Mas achei divertido o experimento, assim, do tipo, eu vejo que ele é muito lugar comum, assim. Eu acho que as fontes que ele busca são básicas, manja? Por exemplo, o próprio livro que a gente vai usar no mês da literatura do Caribe, da Maryse Condé, ele vem de uma editora Uhum, pequena, né, cara? E estão sendo publicados mais 2 livros dela, estão para serem lançados aí nos próximos isso meses, mesmo. se já não foram na data de sair desse episódio. E ele preferiu dar autores que não foram traduzidos para cá, do que efetivamente ter essa busca no mercado pequeno, né? Isso para todas as categorias, basicamente, não foi só para essa. Tem um foco muito grande em literatura ocidental, a menos que você especificamente peça alguma literatura específica. Mas eu acho que é porque as fontes que ele vai buscar também tem um foco muito grande em literatura ocidental, entendeu? A gente fala Sim. muito mais disso aqui do que de qualquer outra coisa. E aí eu senti falta, assim, não tem um autor chinês, não tem um autor japonês, nada disso veio pra cá, veio pra essa lista. Ó, teve uma africana, que foi a primeira indicação, surpreendentemente, né? Uhum, Teve, se pá, uns 4 ou 5 brasileiros. Latino-americano teve o Gabo, que eu lembro com 100 anos de solidão, uhum. basicamente. O resto passou batido. Teve o Castanheda, O mas Castanheda também agora. só, Do leste europeu teve o Chekhov, que aí é meio que incontornável também, né? Não tinha como mas fugir. só também. E só. Asiático, Nenhum. Quer dizer, zero. da Índia, né? Teve dois. Quer dizer, não É, teve da Índia, na verdade. Teve não, só a é de uma Mita. inglesa. É verdade, é verdade. Olha isso, olha que confusão. Exato. Então, assim, É. é uma parada meio bolada mesmo. Tipo, acaba que outras regiões do mundo ficam de fora, hoje tendo uma produção prolífica, pequenas editoras ficam de fora. É. Assim, se você quer conhecer literatura, ouça o Rede Poderosa, que o Rede Poderosa vai caçar o que pode caçar Pergunta pra de nós. melhor. Exato. Não pergunte Mas, pro ChatGPT. exato, mas não confie na inteligência artificial para pesquisar referência de livro, porque é isso. Ele vai te dar referências genéricas e muito provavelmente vai te arrastar para um caminho cada vez mais fora do seu círculo, né? A gente mora no terceiro mundo ainda.
É isso. Muito bom, gostei do experimento, mas não vamos deixar o chat definir o nosso ano. Acho que a gente vai continuar a gente mesmo definindo o ano, que é melhor. Felizmente a gente vai ter que continuar trabalhando, né? Infelizmente. Muito bem, temos episódio? Temos um episódio. E tchau. Tchau.